Ó, vou fazer um review meio diferente hoje. Nós vamos fazer um review hoje desse reloginho que está aqui do lado, aqui, ó, do lado de cá, né? Desse lado de cá aqui, o 62MAS ou SPB143, esse modelinho aqui que está aqui na minha mão. E eu vou dar a primeira visão que a gente tem quando a gente olha esse relógio, tá? É um relógio minimalista, muito bem desenhado, pequeno e ao mesmo tempo também, como é que eu vou dizer, com toda a tecnologia aceita, as pessoas, quando a gente fala em tecnologia, geralmente as pessoas pensam somente em máquinas, como é que fala, processos mais digitais, né, ou até mesmo softwares assim. Só que todo o desenvolvimento desse relógio aqui acaba passando por uma grande, como é que eu vou dizer, revolução tecnológica, tá? Desde o vidro de safira, a caixa revestida com die shield, a pulseira totalmente sólida, o calibre interno dele, então é sensacional esse relógio. Vamos olhar um pouquinho mais de próximo dele aqui. Vou mostrar a primeira foto dele aqui. Olha, nós podemos verificar aqui o bezel dele. Você pode notar, não sei se vai dar para perceber muito bem nessa foto, mas o bezel dele não tem aquele tradicional revestimento ali em cima de alumínio ou então de cerâmica. Ele é desenhado no próprio aço inox, pelo que parece aqui. A gente, numa visão mais clara, parece ser isso aí, certo? E é interessante que o clique dele, quando você faz o giro do bezel dele, você sente um giro um pouquinho mais suave. Quando você pega um Prospex Turtle, um Samurai, um Monster, você sente um clique um pouquinho mais como é que eu vou dizer, rígido, né? Já nesse aqui você sente uma volta um pouquinho mais suave, é como se fosse um pouquinho mais, como é que fala, as arestas tivessem sido um pouquinho melhor tiradas, né? Outro detalhe que tem nesse relógio aqui é o tamanho dele, né? O tamanho dele é de 40 milímetros, apenas 40,5 milímetros, um tamanho muito pequeno para um relógio de mergulho, certo? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a tecnologia da caixa dele. A caixa dele tem um revestimento dele chamado de Dial Shield, tá? Dial Shield, o Dia Shield, eu não sei como é que vocês preferem que chame isso. Tá? O que é shield em inglês? Shield significa um escudo, é como se fosse um escudo em cima do próprio aço inox. E como é que isso vai proteger o próprio relógio? Então, eu estive procurando agora na parte da manhã, lendo alguns artigos a respeito sobre esse revestimento e encontrei uma comparação bem legal, assim, tá? Quando você pega, por exemplo, um vidro de safira, tá? Um vidro de safira, ele tem uma escala, tá? Eles colocaram numa escala a dureza, né, e a resistência a riscos, ele chega numa escala de 2.200. Quando você pega uma cerâmica, que é o que eles utilizam para colocar no bezel dos relógios, ele chega a 1.200, né? E é lógico que tem um inconveniente que o bezel fica brilhando, né? O bezel fica brilhando. Algumas pessoas se incomodam por causa do reflexo do bezel, certo? E já o aço 316, tá? Que é o aço o aço inox 316, que é o aço mais utilizado para relógio, porque ele evita a corrosão do sal, né, do cloreto. Esse aço ele tem uma resistência de aproximadamente 140. Olha só a diferença, né? 140 para 1.200 da cerâmica, 2.200 da safira. Esse revestimento da Shield que eles colocaram no relógio, ele nessa escala de resistência ele chega em 500. Aí lógico que ele não chega a ser uma cerâmica, mas também ele tira aquele incômodo daquelas pessoas que não querem um bezel de cerâmica, porque o bezel de cerâmica, existe um reflexo no bezel de cerâmica que acaba tirando um pouquinho a estética desse relógio, que ele quer justamente se tornar um relógio um pouquinho mais, como é que fala? Não um relógio um pouquinho mais discreto, né? Então essa é a grande verdade desse relógio aqui, certo? E para continuar a gente falar um pouquinho mais desse relógio, né? Ele tem um lumen sensacional, tá? O lumen desse relógio aqui é sensacional. Olha só como é que fica o lumen desse relógio mesmo claro. Acabei de tirar ele um pouquinho para um local mais claro, porque hoje está sem sol, mas coloquei ele para um lugar mais claro, coloquei ele um pouquinho escuro. Olha só como é que ele brilha muito bem. Como é que fala? É um brilho assim excepcional para um relógio desse porte, tá? Lembrando que ele segue o mesmo padrão
ISO 6425, né? Que é o ISO que determina como é que fala? A certificação, né, dos relógios Diver. Então eles chegam nesse ponto ali, certo? Agora, para finalizar, eu quero mostrar para vocês a página da Seiko, tá? A página da Seiko falando sobre esse relógio. A gente vai ler um pouquinho mais sobre as especificações técnicas desse relógio, tá? Então, isso aqui é a página da Seiko, tá? A Seiko, ela tem, como é que eu vou dizer, essa página aqui na web. E se você procurar pelo modelo SPB143, aí você vai chegar nessa página da Seiko Watts, tá? E esse modelo aqui da Seiko Watts, a gente pode perceber aqui, ó, que já existe aqui, ó, a foto muito bonita do relógio. E embaixo nós temos as especificações técnicas desse relógio, tá? A especificação técnica, nós começamos aqui pelo movimento do relógio. O movimento do relógio aqui, movimento 6R35, tá? Movimento 6R35. Um movimento automático com capacidade de corda manual, né? Enrolamento manual. Ele tem uma precisão de 25 a 15 segundos, mais 25 menos 15. Uma autonomia para aproximadamente 70 horas, 24 rubis e uma função de parada de ponteiro e um visor de data. Então tem um calendário simples. Se vocês perceberem aqui, nós temos um calendário simples aqui no relógio, né? E aí você vai poder perceber que, deixa eu colocar a foto aqui do relógio, o calendário simples aqui, para vocês perceberem que tem um calendário simples, né? E assim, aqui na especificação técnica ele coloca mais 25 menos 15, mas a gente sabe que isso aqui é o máximo que pode chegar. Para chegar dentro do padrão, eles tentam mirar geralmente menos de 10, então é sensacional a precisão desses relógios. Vamos continuar um pouquinho mais aqui, descendo um pouquinho mais aqui. Do lado aqui nós temos aqui, ó, o material da caixa em aço inox, revestido super rígido, que é revestimento super rígido, que é esse revestimento da Shield que eu acabei de dizer para vocês, né? Ele tem 40,5 milímetros de diâmetro, um lug-lug, que lug-lug que a gente chama a altura do relógio, né? Quando a gente pega aqui, a gente vai colocar aqui, ó, a altura do relógio aqui. Essa altura do relógio a gente chama de lug-lug, tá? É lug to lug. Esse modelo aqui 47 milímetros, tá? E 13,3 milímetros de altura aqui. Então, 13,3 de altura aqui, um tamanho muito pequeno para um relógio de mergulho, certo? O vidro dele é um vidro de cristal safira curvo, tá? Às vezes você olhando assim ele não aparenta tanto, mas aqui, por que eles chegaram num vidro de safira curvo? Primeiramente porque, como é um relógio especial, o vidro de safira seria o mínimo que eles colocariam num relógio desse. E como ele é um revival de 1965, né? Em 1965 não existia relógios assim, os vidros eram curvos, né? Então por conta disso eles mantiveram uma curva do vidro para poder manter um pouquinho mais original o modelo da década de 60, certo? Ele também, esse vidro tem um revestimento anti-reflexo na superfície interna do vidro, tá? O Lumbrit, como eu já mostrei para vocês, o lumen do relógio é sensacional. E um fecho dele, um fecho duplo, não sei se vocês vão poder perceber aqui, mas ele tem um fecho duplo aqui com uma trava aqui e a segunda trava nos botões aqui. Ele também tem um alongador de pulseira aqui, ó. Não sei se vai ser possível mostrar aqui, mas ele tem um alongador de pulseira aqui. E para que serve esse alongador de pulseira? Eu estava conversando com uma pessoa que utiliza esse relógio para mergulho. Ele falou que esse alongador é muito bom porque é o seguinte: na hora que eles estão usando no dia a dia, eles têm esse tamanho de pulso normal, né? Só que quando eles vão mergulhar, eles colocam uma roupa de mergulho e o relógio vai por cima do pulso. Aí então ele cresce, aí precisa de aumentar a pulseira. Aí você não pode ficar lá colocando ou tirando pino, pulseira lá na hora. Então você só tem um alongador, abre o alongador, coloca o relógio no pulso e usa ele normalmente, tá? Além disso, ele tem uma resistência para 200 metros ou 660 pés. Ele tem um peso de 180 gramas, tá? Um bezel rotativo unidirecional, como eu já disse para vocês, e ele tem um acabamento muito legal porque a rotação desse bezel é muito suave. Eu achei ele muito suave, a rotação desse bezel. Ele roda, apesar dele ser firme, né? Ele roda muito, muito suave, tá? Você escuta os cliques do bezel, mas assim, ele é firme e ao mesmo tempo suave. É bem interessante esse bezel.
né? A coroa dele é uma coroa rosqueada na posição 3 horas, e nós temos aqui o fecho triplo que eu já mostrei ali, o fundo da caixa rosqueada. Essa aqui é a especificação técnica desse relógio. Também andei pesquisando a respeito desse relógio em outros sites. E assim, um dos lugares que eu encontrei melhor, tá? Uma melhor descrição e uma melhor análise desse relógio foi num site chamado Rondic. Tá? O Rondic, eu não sei como é que vocês vão dizer esse site, tá? Esse site aqui eu costumo acompanhar muito, ele é em inglês, só que o Google pode traduzir isso para vocês, acaba ajudando bastante. Onde ele fala sobre o relógio, né? E o que ele achou mais interessante no relógio, além do formato dele ser muito aceitável para o pulso, né? Um pulso grande, um pulso pequeno, pelo tamanho de 40 milímetros. Algumas pessoas vão achar esse relógio até pequeno, porém é um relógio até interessante porque ele combina demais com qualquer tipo de pulseira. Inclusive ele fez uma brincadeira no site aqui, para quem não sabe, esse aqui, ó, Rondic, tá? No site dele, onde ele colocou vários tipos de pulseira. Aqui no caso, uma pulseira nato, tá? Uma pulseira nato de couro. Ele também colocou aqui uma pulseira de couro normal aqui do lado aqui, e uma pulseira de malha. Olha só que legal. Ele colocou 3 tipos de pulseira aqui, e ele coloca ali que ele cai bem em qualquer pulso, né? Então ele só teve, como é que fala? Ele só teceu elogios para esse relógio, teceu muitos elogios para esse relógio. E uma coisa que a gente pode perceber, que ele conta aqui também, que eu percebi também, é que o relógio em si, o SPB 143, ele tem um detalhe muito interessante, que é o seguinte: a Seiko ela tinha já um estigma, né, já um preconceito que seria um relógio acessível, um relógio barato, de 200, 300 dólares. E quando você começa a chegar num relógio de um patamar acima, né, então as pessoas começam a estranhar. Então, na verdade, tem que se, como é que fala? Ele citou uma analogia bem legal, né, que você tem que entrar na toca do coelho, fazer uma referência a Alice no País das Maravilhas, né? Você entra na toca do coelho e você abre um novo mundo para as perspectivas de um novo mundo para relógio. E essa análise que ele fez ali, essa analogia foi muito legal, porque quando você conhece relógio, você usa relógio, você tem que acabar entrando nessa toca do coelho para você conhecer mais esse relógio, para entrar nesse mundo diferente, um mundo completamente novo, né? E agora você quebra novamente uma nova toca do coelho, porque agora você sai agora dos relógios Prospex de 4R e passa para os calibres 6R, com revestimento da Shield, com vidro de safira, com como é que fala? Um equipamento, um instrumento de medição de tempo completamente acima, né? Mostrando que a Seiko ainda tem muito a progredir e tem muito mais a oferecer. Isso aí nós estamos só no começo de uma nova etapa da Seiko, tá? Então, se você gostou desse tipo de review, se você gostou desse tipo de trabalho que a gente faz por aqui, então, por favor, eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal também. Se inscreve no nosso canal aí, comenta também, faça o seu comentário aí, que vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, certo? E o que você achou desse modelo? Você compraria esse modelo? Apesar do preço ser um pouquinho mais elevado, é um excelente modelo para vocês que querem começar uma ótima coleção com o pé direito. Se você tem capital para isso, né? E o acabamento dele, eu achei assim que o acabamento dele é sensacional. Eu tendo ele em mãos aqui, o acabamento dele não deixa nada a desejar a um Rolex, por exemplo, tá? O acabamento da caixa, algumas pessoas chegam até a dizer assim que o acabamento seria até superior a um Rolex, né? Então, em termos de relógio em si, você vai estar muito bem servido com um super modelo, tá? SPB 143. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, comenta, compartilha esse vídeo e ajuda nosso canal a crescer. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.